Bom dia! Todos felizes e alegres e contentes? Sempre felizes e sorridentes? Notaram que hoje eu estou muito contente, estou muito serelepe. Por quê? Porque hoje a gente encerra a carta de Filipenses, que é a carta da alegria. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas estudar o livro de Filipenses por esses dias foi assim, inspirador, arrasador, uma coisa assim fantástica. E eu encerro essa jornada com muita alegria, com a mesma fala de Paulo, quando ele inicia sua carta dizendo sobre o amor que ele tem por aquela igreja. Mais uma vez eu fico muito feliz e emocionado em poder dizer para esta comunidade aqui, como eu sou honrado em caminhar com vocês. Como eu sou feliz de pastorear aqui, do Senhor ter me colocado aqui. Então eu quero dizer que eu amo esta igreja. A igreja é do Senhor, mas eu sou apaixonado por esse pedacinho aqui da igreja. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses 4. E vamos continuar, vamos finalizar. Eu quero só recapitular algumas coisas. Nós vamos lembrar que o nome dessa série tornou-se, da prisão à coroação. Porque Paulo, ele não hesitou em viver e investir a sua vida na pregação do Evangelho, desde o momento em que ele teve um encontro com o Senhor. E por muitas ocasiões ele pagou um preço altíssimo, mas não desistiu de levar a mensagem do Evangelho. E, inclusive, quando os soldados romanos acharam que iam o parar, colocando numa prisão lá em Roma, ainda assim ali, ele teve um tempo de um trabalho evangelístico muito grande, onde mesmo estando preso, ele estava livre. Soldados da guarda, aqueles que o cuidavam, muitos ali, todos foram evangelizados, e eu acredito que muitos se converteram, e hoje nós vamos falar lá no finalzinho por que eu acredito nisso. Mas também é uma carta que Paulo, ele escreve lá no capítulo 1, falando da gratidão no seu coração, pelo apoio, pela ajuda, pelas ofertas que aquela igreja mandou para ele, no momento que ele mais precisava. Porque estando preso, o preso lá em Roma, ele, além de estar numa cadeia muito fedida, ruim, suja, ele precisava pagar o aluguel daquela cela. Ele precisava pagar pela alimentação que ele comia ali. Então, todas as despesas eram feitas pelo próprio preso. E vocês sabem, Paulo, ele era um homem fazedor de tendas. Então, na maior parte da sua vida, ele conseguia fazer alguma maneira para levantar recursos assim. Mas ali, ele não estava precisando, ele não estava podendo, ele não tinha como levantar recursos. Então, a gente vê que, ainda assim, mesmo estando preso, ele manda ali uma carta de gratidão, agradecendo a Deus pelas ofertas. Ele exorta os crentes, mesmo estando longe dele, que permaneçam fiéis ali ao Evangelho, porque ele vê o crescimento da igreja através do testemunho da igreja. Quando Paulo fala lá em 1,18, que pregar a Cristo é isto que importa, está dizendo que a visão, a vida, a pauta da sua vida e a pauta da vida do crente é o evangelismo, é levar a mensagem de Cristo para que outros sejam alcançados, para que outros sejam salvos. A gente vê no capítulo 2, quando ele insiste na unidade da igreja, em se manterem unidos, ele faz uma relação na cidadania romana, que era tão importante, que era tão bem quisto, mas ele faz um contraste com a cidadania dos céus, que é algo muito mais importante. E lembrando que a igreja, estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos, a nossa pátria, ela é celestial. Em algum momento na carta, enquanto ele está escrevendo, talvez tenha sido o momento onde Epafrodito chega até ali, levando-lhe notícias de algumas questões que estavam acontecendo na igreja em Filipos. E aí ele volta, parece que no capítulo 3 ele dá uma repaginada no assunto, ele muda um pouco do assunto e ele vai começar a falar sobre os judaizantes que estavam querendo se infiltrar na igreja de Filipos, levando uma mensagem complementar ao Evangelho. Olha, a mensagem que Paulo está ensinando, será que é isso mesmo? Não é só isso.
Não é só Jesus, precisa também de se circuncidar, precisa também obedecer a alguns rituais. E Paulo vai lhes lembrar que a mensagem de Jesus Cristo abole, acaba, exclui, elimina todo e qualquer tipo de rito. A palavra de Cristo nos é suficiente. E ele vai bater firme nesta tecla. Ele vai exortar o povo a se manterem fiéis ao ensino que Paulo lhes havia passado, porque ele havia aprendido do próprio Cristo. Então nós vamos ver que viver e pregar o Evangelho é a pauta da vida de Paulo. E esta deve ser a pauta da nossa vida, a pauta da vida do crente, meus irmãos. Então esse é o tema final que eu adotei aqui, é o investimento que vale a pena. Qual é o investimento que vale a pena? Pregar o Evangelho. Investir todos os seus recursos. E quando a gente fala aqui em recursos, nós não estamos falando só de dinheiro, não. A gente pode mudar essa frase para investir todo o seu ser, toda a sua força, todo o seu pensar, todo o seu agir, todo o seu recurso para o Senhor. Mas aí se eu invisto tudo na igreja, eu não cuido da minha família. Cuidar da sua família é fazer a obra do Senhor também. Se você cuida da igreja e deixa a sua família, você é um miserável pecador, não faça isso. Precisa haver um equilíbrio, porque nós somos do Senhor por completo. Então nós vamos relembrar alguns assuntos aqui na carta, e para tanto eu te convido então a ler comigo. Eu estou usando a NVT. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. Então agora eu suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Outras versões dizem, próximo está a vinda do Senhor. Então não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo, aquele que me fortalece. Mesmo vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isto porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso e até mais. As minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave e uma oferta aceitável e agradável a Deus. E o mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda glória seja a Deus, o nosso Pai, seja dada a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandaram lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações.
especialmente os da casa de César. Especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor possa continuar a se manifestar aqui nesse tempo que estamos aqui ouvindo a Tua palavra, que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto e seja um solo fértil, ó Deus, para aprendermos e não somente aprendermos aqui de uma forma teórica, mas vivemos a Tua palavra na prática, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, aviva-nos e ensina-nos, Pai, a vivermos a pauta que o Senhor tem para cada um de nós. Ensina-nos a investirmos no que vale a pena, Senhor. Assim eu oro, grato a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo eu preciso abrir, novamente essa pausa. A alegria de Paulo é a coroa e a coroa da recompensa é a igreja, é os irmãos. A alegria, Paulo ali, ele tem um relacionamento muito íntimo. A gente vê em todas as 13 cartas de Paulo, nós vamos ver que essa tem um gostinho, um cheirinho de amor a mais, de intimidade. Uma coisa de tipo assim, poxa, a gente tem um relacionamento, uma espécie de relacionamento diferente. E ele exala esse amor por aquela igreja. É uma pena que nós vamos ver que ele fala, que ele deseja vê-los, mas é uma pena que ele não consegue estar novamente, fazer a visita novamente, filho, porque ele fica 2 anos preso em Roma, depois ele faz a 3ª viagem missionária, e aí ele vai preso de novo, e ali já Nero, em 68, já o degola. Então é uma pena, mas este homem foi um grande evangelista, um grande apóstolo da palavra de Deus, e tem muito nos ensinado e muito a nos ensinar. Vale a pena estudarmos a vida de Paulo. A coroa de recompensa, essa expressão Paulo também usa lá em Filipenses 3 e em 1 Coríntios 9. Qual que é a ideia da coroa da recompensa? Lembram lá nas Olimpíadas? Talvez os filmes mais antigos das Olimpíadas, quando alguém ia receber um prêmio, ele recebia uma coroa de louro, tipo uma guirlanda, essa que as mulheres costumam colocar nas portas, algo mais bonitinho, sofisticado. Eu acho que tem uma foto por aí. Aquilo era a coroa de recompensa. E Paulo está querendo dizer que ele vai chegar lá no céu alegre, ele vai chegar lá feliz, porque na sua cabeça está a coroa da recompensa. E qual é essa coroa da recompensa? São as igrejas que Paulo plantou, são os irmãos que Paulo ganhou para Jesus. E aí eu fiquei imaginando, imagina você lá diante do céu, você chegar lá no Senhor, e de repente você vê umas alminhas ali, você fala, opa, essa pedrinha é minha, essa coroinha é minha. Jesus, olha, eu sei. Jesus vai falar, eu sei, filho, eu sei. Por isso que Paulo, sabendo, já vendo isto lá na frente, Paulo se alegrava de uma maneira sobrenatural. Irmãos, eu não sei quantos aqui já viveram essa alegria, mas se não viveram ainda dá tempo. Como é maravilhoso você trazer alguém para Jesus. É uma coisa que é inexplicável. Eu não consigo explicar como é gostoso você trazer alguém para Jesus, você vê aquela pessoa ser curada, você vê aquela pessoa ser transformada, aquela pessoa prosperar, aquela pessoa entender que o seu primeiro amor tem que ser em Cristo. Isso é fantástico, irmãos. É literalmente, a sensação que eu tenho, que eu já tive muitas vezes, é a sensação de você tirar a pessoa lá do lamaçal, ela está morrendo naquela areia movediça assim, e você apresenta Jesus, e essa pessoa pega na mão de Jesus, e é como você vê, é como se eu visse assim, Jesus tirando essa pessoa do buraco, dando um banho, tratando, pondo um perfuminho, sabe, falando, vai lá, filhão, agora se vira que eu estou contigo. E na hora que você precisar, tiver alguma dificuldade, me chama, que eu estarei com você. Eu sempre vou estar do seu lado. Irmãos, ganhar vidas para Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. É o objetivo do crente. Nós não estamos aqui para ficar rico. Nós não estamos aqui para viver nessa vida simplesmente por viver, para ter bens, para ter... Não, irmãos. Nós estamos aqui para anunciar a mensagem de Jesus Cristo e ganhar o mundo para Jesus. Precisamos ganhar o nosso bairro para Jesus, o nosso prédio para Jesus, os vizinhos para Jesus, os familiares para Jesus. Esta é a pauta da vida do crente. Esta é a nossa coroa de recompensa.
a igreja de Paulo aos Filipenses, que Paulo fundou ali na cidade de Filipos. Era uma igreja alegre, feliz, viva, nós falamos aqui nos capítulos anteriores. Era uma igreja muito ativa, mas muito unida também. Mas a gente sabe que a unidade em si, ela não gera conformidade. Unidade não é universidade, mas ela é harmonia nas diferenças. Paulo tratou esse assunto no capítulo 2. Só que aí agora ele precisa retomar um pouquinho esse assunto. Por quê? Porque duas irmãs, olha só, Evode e Sintique, duas irmãs que trabalharam arduamente no crescimento, na plantação daquela igreja. Não eram duas irmãzinhas quaisquer, não. Eram duas irmãs que colocavam a mão na massa, que iam para a igreja orar, que oravam pelos irmãos, que faziam as coisas acontecer, que movimentavam a igreja. Mas por algum motivo, houve uma desavença entre as duas. Talvez ciúmes, talvez algum outro tipo de bobeira, talvez maledicência. Não estou afirmando que seja isso, mas quando eu estava lendo isso daqui, eu lembro que lá de Tiago 3, Tiago trata desse mal. E é o mal, a língua é uma bênção para evangelizar. Mas a língua também, assim como Tiago vai dizer que, assim como uma faísquinha faz o estrago numa mata atlântica, assim é a língua também no meio da igreja. Então nós precisamos vigiar. Talvez tenha sido os ciúmes, talvez tenha sido a maledicência, talvez tenha sido, sei lá, a troca de olhares que eu não gostei. Ah, você fez isso melhor que eu ou não. Nós não podemos pensar assim, nós precisamos trabalhar nas nossas diferenças em prol de um objetivo comum. Por isso que aí eu faço coro com Gordon Fee. Gordon Fee, ele acredita que o desentendimento dessas irmãs pode ter sido causado por quê? Porque uma manteve-se fiel ao que Paulo havia ensinado, e a outra parece que estava aderindo também ao que os judaizantes queriam implantar no meio da igreja. E aí houve essa discórdia. E aí nós vamos ver que, então, Paulo chama esse companheiro de ministério. Alguns vão dizer que a palavra sísigo, que é companheiro, está incluído aí no meio, pode ser o nome dessa pessoa. Ele chama essa pessoa, gente, traz as duas para a realidade. Vamos deixar essas picuinhas, essas bobeirinhas de lado, coisas que não são importantes de lado, e vamos focar numa coisa só: o crescimento do evangelho, o amor à obra. Porque em Cristo nós somos, Romanos diz o que? Romanos 12. Em Cristo nós somos um. E aqui eu gosto de uma fala da Júlia: uma unidade de um. Nós somos uma unidade de um em Cristo Jesus. Então o objetivo de toda a igreja é conhecer a Cristo, fazê-lo conhecido e ser achado nele. Falamos isso no capítulo 3. As diferenças devem ser deixadas de lado. Em Filipenses 2, 3 e 4, Paulo incentiva que se considere um melhor do que o outro. Ceda a vez, dê o lugar na fila. Ou como nós estamos estudando nos nossos GCs, e eu fiz muita conexão com os nossos GCs, o Sermão do Monte, o andar na contramão, os ensinos de Jesus. Dê a vez para o outro, ceda, caminhe a segunda milha, vire, dê a outra, ofereça a outra face, ofereça a túnica. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós vivemos aqui em amor, quando nós estamos aguardando o mesmo Pai, quando nós estamos aguardando a mesma promessa, o mesmo objetivo, desunidade não faz sentido. Estou olhando aqui vários rostinhos diferentes, várias cores de camisas diferentes, o tom preto domina, a gente sabe disso, mas a gente vê que todos são diferentes aqui. Mas todos estamos aqui nesta manhã buscando o mesmo objetivo: conhecermos a Cristo, sermos achados no Senhor, amém? A maneira então que nós precisamos ter é entendermos a mentalidade de Cristo e assumirmos a nossa identidade, assumirmos a nossa postura de servos do Senhor. E a maneira como essa mentalidade toma conta é humildemente zelando uns pelos outros na igreja. E quando nós falamos igreja, é num contexto geral, é aqui, né, diante das quatro paredes, na instituição, mas enquanto igreja também corpo de Cristo, aonde nós estamos. Versículo 4, alegrem-se no Senhor.
outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. É redundante por quê? Porque Paulo está frisando que a nossa alegria deve ser o Senhor. A nossa alegria deve ser o Senhor. E é interessante que Paulo, a gente precisa estar com esse conhecimento em mente. Ele está preso, ele está acorrentado. Talvez até adquirindo ali uma gripe, um reumatismo, uma coisa complicada ali. Mas ele está alegre, por quê? Ele sabe que a alegria do crente é Jesus Cristo, independente das circunstâncias quais nós estivermos passando. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria, porque para Paulo, ver a sua igreja em Cristo era o maior motivo da sua alegria. A alegria do crente deve ser Cristo. Paulo estava preso, a igreja estava começando a ser perseguida. Como ser alegre então desta forma? Como ser alegre em meio à perseguição, em meio à prisão? Muitos pregam que os crentes não podem se sentir tristes. Vocês já ouviram isso, né? O crente não pode se sentir derrotado. O crente não pode chorar. O crente não pode isso, porque a vida do crente é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não! Isso é uma inverdade. O crente sofre, o crente chora, o crente padece, o crente reclama, o crente resmunga. Não é isso? Passamos necessidades, mas nós não podemos esquecer que nós vivemos de milagres. Nós somos filhos do Senhor, o Deus de milagre, e Ele está conosco. Então, quando nós focamos nele, as necessidades fazem parte do processo da nossa vida, mas focando no Senhor, entendendo que a alegria, que a nossa alegria está em uma pessoa, o cenário muda, a perspectiva muda, porque a nossa receita está em onde está a nossa alegria, que é em Jesus Cristo. Para muitos, a alegria está no churrasco no fim de semana, na bebida, no sexo, nas baladas, festinhas, passeios, viagens. Para muitos, a alegria está em esquecer-se da igreja. Domingo entre ir à igreja e um bom passeio, passei o mês inteiro. Mas domingo tem outro passeio, deixa a igreja para lá. Esquece a comunhão, esquece a unidade. Paulo diz que para esses o destino é a perdição. Está lá no capítulo 3, versículos 18 e 19. São inimigos da cruz. E muitos desses inimigos da cruz continuam dentro da igreja, estão dentro da igreja, estão sendo ministrados, estão sendo ensinados, conhecem as Sagradas Escrituras, mas continuam inimigos da cruz. Mas para nós os crentes de Jesus Cristo, a alegria está no mesmo lugar, ou melhor, na mesma pessoa, está no Senhor Jesus Cristo, está no ajuntamento daqueles que amam ao Senhor. A alegria está em estar na igreja, por quê? Porque aqui eu encontro com meus irmãos, e aqui quando eu encontro com meus pares iguais, eu vou compartilhar. Flávio, eu estou passando por uma necessidade, olha, me ajuda em oração, o que vai acontecer? Vamos orar agora. E esse compartilhar necessidades, levar ao Senhor súplicas, orações, vão gerar ações de graça. Esse compartilhar o sofrimento vai se transformar em confraternização de bênçãos, meus irmãos. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós entendermos o real motivo da nossa alegria, nós jamais vamos olhar para as necessidades com a mesma perspectiva. As necessidades acontecem, irmãos. Crente morre, crente perde o emprego, crente está devendo o banco, crente tem um monte de situação, mas nós não podemos perder, irmão, as nossas esperanças. E outra, em nome disso nós não podemos deixar a nossa fidelidade de lado. Eu vou deixar de entregar a minha primícia ao Senhor, porque minha conta está atrasada. Isso daí você não vai estar atraindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas vamos voltar para a alegria. Irmãos, todos sabem que a palavra graça no grego ela é caris, né? Com a sua raiz em caris. Mas olha que coisa mais interessante que estudando aqui, o Senhor falou ao meu coração. A palavra alegria, ela também tem a mesma raiz. A palavra alegria, que quer dizer cara é a mesma raiz da palavra caris.
Eu não consegui pôr, esqueci, eu devia ter colocado aí para vocês visualizarem e entenderem melhor. O que isso quer dizer, André? O que você está falando em línguas? Eu vou dizer para vocês o que isso significa. Significa que a mesma raiz que está na palavra alegria é a mesma raiz da palavra graça. Isso implica dizer o quê? Que alegria e graça, embora não sejam a mesma palavra em grego, elas compartilham uma conexão que reflete a ideia de que a graça de Deus nos traz alegria. Somos alegres porque é a graça de Deus que está sobre nós. Somos alegres no meio do luto, somos alegres em meio às tempestades da vida, porque a nossa alegria é o Senhor. Olha só, e sabe o que isso quer dizer? Que a nossa tristeza, o nosso sofrimento, a tribulação tem prazo de validade, irmãos. A nossa tristeza, o nosso sofrimento tem prazo de validade. O Salmos 30, versículos 4 e 5 diz o quê? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E um pouquinho antes disso ele vai dizer o quê? Que o seu favor, olha só, o que quer dizer favor? Qual é a tradução de favor? Graça. A sua graça dura para sempre. Glória a Deus. A sua graça dura para sempre. Mas o seu choro vai durar só um pouquinho. Não se preocupe com isso. A gente tem mania de resmungar. Olha que tem um resmungão aqui falando. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Mas aí eu começo a olhar, como diz o profeta Jeremias, eu olho para trás e eu busco no Senhor tudo aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí a minha alegria é renovada. A minha paz é renovada. Eu me encho do Espírito do Senhor e eu começo a regozijar. Todos nós aqui precisamos de milagres, eu sei. Mas nós não podemos focar apenas nas bênçãos. Nós precisamos focar naquele que é o abençoador, meus irmãos. A alegria, ela é eterna. O favor de Deus sobre as nossas vidas é eterna. Paulo está dizendo isso aos filipenses. Não se preocupem, isso tudo vai passar. Nós veremos a glória, nós receberemos a nossa coroa da justiça. Dr. Champlin diz que se alegrar sempre no Senhor é um desenvolvimento espiritual superior, o que nos confere confiança, alegria e o senso de bem-estar, a despeito das nossas circunstâncias externas. Alegrar-se no Senhor é um desenvolvimento espiritual. Quem é espiritual, quem vive o sobrenatural, se alegra no Senhor. E aí o capítulo dos versículos 5 até o 7 vai dizer exatamente sobre viver o sobrenatural. Paulo está dizendo, o Senhor está sempre por perto do seu povo. O Senhor está aqui neste lugar. E em breve Ele virá buscar a sua igreja para junto com Ele subirmos para toda a eternidade. Agora, esta é a expectativa que Paulo está implantando na igreja. A expectativa de que Cristo está por perto. E vai ter um momento que Ele virá nos recolher. Ele virá nos levar, irmãos. Essa é a nossa expectativa. Essa deve ser a esperança e a expectativa deliciosa do crente. Nós não podemos apenas ficar preocupados com as coisas deste mundo. Temos nossas responsabilidades e precisamos sermos corretos para o bom testemunho do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Mas nós precisamos deixar um pouco de gastar as nossas energias com ansiedade e investir esta energia em oração, cara no pó, buscar ao Senhor. Se nós vivermos uma vida de oração, exercermos a nossa fé, irmãos, nós viveremos a paz que excede todo entendimento. Nós viveremos a paz que excede todo entendimento. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é para doido, eu sei, é conversa de doido. Mas todos os crentes são doidos, apaixonados por Jesus. Nós não vivemos no natural, nós vivemos o sobrenatural, irmãos. Viver em paz nos dias de hoje não é viver o sobrenatural? Quanta coisa acontece no nosso dia a dia, quanta coisa a gente vê na televisão, quantas informações a gente... parece uma panela... Às vezes a nossa vida, a nossa cabeça parece uma panela de pressão, não é isso? Às vezes é tanta coisa que vai acontecendo, é tanto pensamento, tanta informação, que tem uma hora que você vai querer explodir. E uma panela de pressão, quando explode, ela até mata, não é isso? Às vezes a gente chega num estado de nervo que fala, meu Deus do céu. Mas Paulo está também dizendo à igreja, a preocupação exacerbada,
A ansiedade e o descontentamento poderiam levar a uma explosão que fatalmente desuniriam a igreja. E a desunidade, ou a falta de unidade em uma igreja, ela pode ser fatal. Por isso que precisamos sempre orarmos uns pelos outros. Ah, mas tem aquele crente chato, aquele irmãozinho, nossa, aquele André, nossa, ele é muito chato, gordinho, forgado, fica, né? E fica pegando no pé que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que ir no GC, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que falar de Jesus. Por que ele não morre? Não, irmãos, não desejo que ele morra, não. Ore por ele. Aquele irmãozinho que fica pegando no meu pé com isso, com aquilo. Ore por ele. Aquele que chega, pede para fazer um café, toda quarta-feira, todo culto fica pedindo para fazer um café, meu cara chato. Irmãos, é por esses que nós temos que orar. Nós não podemos ficar focando em indiferenças, não. O nosso Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas é muito maior que isso. Ele vai muito além do que isso. A prática da oração, irmãos. A gente tem a oportunidade de orarmos aqui todo domingo de manhã, toda quarta-feira. Sabe por que a gente faz isso? Alguns anos atrás, não sei quanto tempo atrás, estava acho que na casa do Givanildo e eu comentei com ele. Eu falei assim, eu acho que quando a gente implantar os GCs, a gente tira o culto de quarta-feira. Né? Para que não fique um monte de coisa, porque é assim, né? Tem crente que é assim, está na igreja que tem culto de domingo a domingo, participa de todos os cultos e não reclama. Aí aqui a gente faz 2 cultos, o povo não vem. Olha que contradição, né? É uma coisa muito louca isso daí que acontece. Aí eu falei para o Givanildo, para não ficar pesado, estou pensando nisso, né? A gente faz o culto então só no domingo e os GCs durante a semana. O Givanildo falou assim, pastor, se o senhor fizer isso, nós nunca mais vamos orar. Se o senhor fizer isso, nós nunca mais vamos voltar ao culto de oração. Glória a Deus que o Givanildo me falou isso, e que eu ouvi. Porque senão a gente não estava orando. Sabe por quê, irmãos? Nós não oramos em casa. Nós oramos muito pouco em casa. E aí a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Osasco, que está com o nome de Abraço, nós estamos proporcionando um ambiente de oração para que você possa se desligar um pouquinho da sua correria, do seu dia a dia lá, e se concentrar aqui em oração, buscando ao Senhor, porque lá a gente não ora. Alguns têm um tempinho de oração, alguns que se dedicam um pouquinho mais, mas via de regra, ninguém ora. Irmãos, como nós vamos viver o sobrenatural? Como nós vamos viver o melhor de Deus? Como nós vamos viver as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas? Os milagres de Deus, as respostas de Deus, se nós não pararmos um pouquinho para falar com Ele? Irmãos, temos vivido aqui, neste ambiente aqui, coisas sobrenaturais, porque o Senhor está visitando a nossa igreja. O Senhor está derramando água aos sedentos, irmãos. Aproveitem, o Senhor está perto, o Senhor está voltando, e Ele vai querer achar a sua noiva pronta, com o azeite pronto, sabe, adornada, ataviada, prontinha para ir para a glória. Irmãos, nós não podemos mais perder tempo, e é isso que Paulo está falando para a igreja. Vocês estão perdendo tempo demais com muitas coisas. Foquem no que vale a pena, invistam no que vale a pena. Irmãos, deixe um pouquinho sua casa na quarta-feira, venha aqui orar. Deixe um pouquinho sua casa nos dias de GC e vai estudar a Bíblia, vai se relacionar, vai ter unidade com o povo. Deixe um pouco a novela de lado, o Netflix de lado, o celular de lado e vá orar. Tire a cara feia da sua face, bota um sorriso na cara e vá viver com a família do povo de Deus. Saia das cadeiras, movimente, nós somos uma igreja viva. A prática da oração, o exercício da fé, é isso que vai levar a igreja a viver a paz de Deus, que excede todo entendimento. Provoque o Senhor, faça uma campanha com Ele, que você vai ver se Ele não virá sobre você. É promessa dEle. É promessa do Senhor. 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa do Senhor sobre as nossas vidas, meus irmãos. É a paz sobrenatural, porém perfeitamente real. Apesar de nós não podermos compreender como ela pode subsistir, mesmo quando o crente está sob circunstâncias difíceis. Esta é a paz de Deus. Ela é inexplicável, mas ela é vivível. Quando eu estava na UTI, Renata fala muito disso. Quando eu estava na UTI,
já mal, já tinha se desenganado, já tinha morrido, voltado, uma loucura. E aí eu lembro que ela conta que eu estava amarrado, entubado. Tainã lembra dessa época também. Tainã, daqui só Tainã, né? Lembra disso, como que foi viver essa experiência. E ela fala que quando eu fiz a cirurgia, os médicos chamaram ela, explicaram, a situação era muito crítica, a probabilidade do óbito era muito grande. E aí liberaram para ela ir na UTI, me visitar. Eu estava lá em coma, sedado e tal. E ela, aquela agitação, 40 dias no hospital. E ela diz que quando ela entrou naquela UTI, ela viveu essa paz. Ela falou que ela não sabe como explicar, mas ela começou a glorificar a Deus dentro daquela UTI. Irmãos, viver o sobrenatural é inexplicável. Quem sente, quem vive, sabe o que nós estamos falando. Precisamos viver o sobrenatural e esquecer as diferenças, esquecer um pouquinho a situação e investirmos no que é essencial. Dos versículos 8 e 9. Como muitos escritores da época, Paulo recorre a uma completa lista de virtudes que eram centrais na concepção grega, né? Ele vai falar para olhar em tudo que for verdadeiro, fiel, correto, honesto, justo. A gente tem uma mania a gente precisa olhar a nossa mente e limpar a nossa mente. E como nós vamos fazer isso? Pensando em coisas reais, mas que vão nos trazer paz, alegria. Tudo que for verdadeiro. Esse comentário, eu peguei alguns comentários aqui do Dr. Shedd, ele diz assim, diariamente nós temos milhares de pensamentos. Os crentes precisam se atentar para o que não for verdadeiro. Fake news, fofocas, maledicências, ciúmes. É preciso focar para o que não é verdadeiro, sejam então eliminados da sua mente, focalizando no que for genuinamente verdadeiro. Mantenha sua mente no que é nobre, pensar no que é responsável. Isso comunica a ideia de pôr limites às informações que chegam até a nossa mente. A gente consome um monte de porcaria o dia inteiro, e isso vai ficando, e isto vai ficando, e isto vai ficando. E o que importa que fique na nossa mente, vai desocupando, vai saindo. Por quê? Porque a gente vai se enchendo de porcaria. Pense no que é correto, ou no que é justo. A justiça deve cercar os pensamentos dos cristãos genuínos como os muros de uma cidade. Proteja a sua mente, proteja o seu coração, brinde o seu coração com a palavra de Deus e com as orações. Seja puro, ressalta o significado de limpeza, de não ser contaminado. No Novo Testamento, o vocábulo divide-se em prestar o culto a Deus com o coração leal e sincero e a pureza sexual. Como os crentes sofrem com as tentações na área sexual. Por quê? Porque muitas vezes nós não olhamos para o que é puro, nós não pensamos no que é correto. E o homem, a carne grita. Não é só, estou falando a humanidade, o pecado grita. O pecado, se nós não estivermos focados no Senhor, unidos em Cristo, cairemos em pecado. Por isso a importância da comunidade em unidade. André, eu estou passando por um perrengue aqui, me ajuda. Opa, vamos lá orar. A irmãzinha está passando por uma situação, liga lá para a Renata, vamos lá orar, vamos buscar. Não podemos andar sozinhos, irmãos. Somos uma família onde um suporta o outro, onde um ajuda o outro, onde um colabora com o outro. Paulo vai falar muito sobre os seus colaboradores, quando ele fala lá de Títico, de Evódia, de Epafrodito, ele fala dos seus colaboradores. São pessoas que estão ali orando por Paulo. Vocês acham que ninguém orava por Paulo? A igreja de Filipenses ajudava ele em tudo e intercedia por ele. Charles Spurgeon lá no seu tabernáculo, lá quando ele ia pregar com 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, um monte de gente recebia Jesus via frente. Sabe por quê? Porque 2, 3, 4 horas antes dele pregar no seu tabernáculo lá em Londres, embaixo do tabernáculo 200 pessoas passaram a noite orando. Ou seja, a oração atrai o poder de Deus, a oração impregna o ambiente que nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Aquele filme Quarto de Guerra que provavelmente todo mundo leu, assistiu. Quando o cara vai mostrar lá o cantinho lá, o rapaz ora. Alguém orava aqui. Irmãos, é isso. Quando nós oramos o ambiente sagrado,
ele fica impregnado de Jesus. Quando alguém olha para mim, para você, vê Jesus, ele sabe, esse cara é um cara que ora. Não dá para falar besteira aqui perto dele, não. Não dá nem para oferecer, ele me dá uma propina ou pedir uma propina aqui que não vai acontecer. Ele vai chamar a polícia para mim. Irmãos, precisamos ser santos e olharmos para o que é correto, para o que é puro, amável. Olha, tudo que é de mais bonito, puro e amável. E se houver louvor, se houver virtude, foque a sua mente nisso daí. Em resumo, irmãos, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Aquele que é verdadeiro, honesto, correto, puro, justo, amável. É Ele que merece o nosso louvor, a nossa glória. Precisamos nos concentrar em Jesus para que assim possamos experimentar esta maravilhosa e inexplicável paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz do sobrenatural. O versículo 9, Paulo se coloca como exemplo. Irmãos, pratiquem aquilo que eu vos ensinei, vivam aquilo que eu vos ensinei, olhem para mim, vivam como eu vivi, vivam como eu estou vivendo, de uma maneira tal que a sua vida testemunhe de Cristo, sem causar escândalos, de uma maneira tal que a sua vida, pelas suas ações, pelas suas atitudes, mostrem que você é um cidadão do céu, que você não é um cidadão aqui dessa terra. Agora Paulo está dizendo, depende de vocês. Vocês têm a mensagem, vocês têm o Espírito, vocês têm o Senhor com vocês. Agora vocês precisam colocar em prática tudo o que vocês aprenderam. Cabe a nós, igreja, cabe a mim e a vocês conhecermos os ensinos de Jesus para colocá-lo em prática. Não basta apenas vir na igreja, mas precisamos conhecer e praticar Jesus Cristo em nós. Paulo se coloca como exemplo. Cada crente deve viver uma vida digna de ser seguida. Será que as pessoas estão olhando para nós, estão querendo ser igual a gente? Será que os nossos filhos estão olhando, eu quero ser igual ao meu pai? Eu quero ser igual à minha mãe. Será que nós estamos sendo referências aonde nós estamos? Irmãos, precisamos, assim como Paulo orienta a igreja em Filipe, nós estamos sendo orientados aqui a nos parecer como Cristo. Afinal de contas, somos chamados de cristãos, não é isso? Pequenos cristos. Olha a responsabilidade de alguém ser chamado de cristão. Você representa Cristo, você é o embaixador do Rei. Aonde você está, o Espírito do Senhor está. Dos versículos 10 a 20, Paulo vai falar sobre gratidão, generosidade, adoração e bênçãos. Ele fala, sobre a sua gratidão pelo cuidado da igreja que a igreja de Filipe teve com ele. Paulo sempre se sustentou fazendo tendas, irmãos. Mas agora ele tem que arcar com as suas despesas. E é interessante que a igreja de Filipos era considerada uma igreja pobre. Não era uma igreja rica. Era uma igreja considerada pobre. Mas, apesar das suas dificuldades financeiras, eles aproveitaram a oportunidade. Olha só que coisa linda isso. Eles aproveitaram a oportunidade para serem generosos e abençoar o ministério do apóstolo Paulo. Irmãos, nós precisamos entender que privilégio que é colaborarmos com a igreja, colaborarmos com missões. Ele vai dizer que esse gesto foi aceito por Deus como cheiro suave. Irmãos, a nossa adoração com a nossa vida, com recursos, com tudo que temos e somos, chega aos céus com aroma suave. Essa atitude da igreja dos Filipos foi algo que virou testemunho na vida de Paulo. Por onde ele ia, ele mostrava, ele apontava. Lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, ele vai dizer assim no versículo 2, vocês que foram provados com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Deram não apenas o que podiam, mas ainda mais do que isso por iniciativa própria. Versículo 4, eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta. E fizeram muito mais, deram mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar primeiro ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Quando nós estamos ofertando na casa do Senhor, nós não somos obrigados a nada, não. Nós fazemos isso pro Senhor, por amor. É em amor. Eu não oferto aqui
porque eu preciso ser abençoado. Não, mas porque eu fui abençoado. Ah, mas eu tenho tão pouquinho. Faça a oferta da viúva. Faça o seu melhor, porque o Senhor vai ter algo novo para você. Vai ter algo melhor para você. E a palavra do Senhor que está nos ensinando isso. Enquanto muitos hoje fazem questão de esquecer as primícias ao Senhor, os crentes em Filipe insistiam em lembrar. A gente não esquece de comer pizza, a gente não esquece do cinema, a gente não esquece de viagem, a gente não esquece da Enel, não esquece da Sabesp, do aluguel. O aluguel vem todo mês, não é isso? Vem todo mês, a gente esquece? Não esquece. Mas o essencial a gente esquece. A oferta ao Senhor, que é em primeiro lugar, a gente deixa por último. Aí acabou o dinheiro, ixi, bal, esquece. Mas buscar do Senhor a gente vai, né? Ai, Senhor, me ajuda, eu estou precisando pagar esse boleto aqui, e agora? Ué, como é que vai ser isso aí agora? A gente esquece do Senhor, mas a gente exige do Senhor. Irmãos, nós somos muito limitados. Nós precisamos entender que os recursos são do Senhor. Aquilo que chegou à nossa mão é dEle. Ele está nos distribuindo isso daí para nós administrarmos para o reino dEle. Agora nós não podemos nos esquecer do mais importante, que é Ele. Aquela igreja entendeu que a responsabilidade em manter a igreja e o ministério de missões, de evangelismo, era um ato de adoração ao Senhor. Irmãos, nós somos abençoados para abençoarmos. E é fato que toda a igreja de Cristo é abençoada. Ninguém vai ser rico, irmãos. Ninguém vai ter milhões na conta, não é isso. O Senhor não está preocupado com o valor, mas Ele está preocupado com o seu coração, com a sua fidelidade. Nós somos abençoados para abençoar, até porque nós prestaremos contas de tudo que Deus tem nos dado. Os recursos com que Ele tem nos abençoado, a cada um de nós é para que o seu reino cresça, para que o evangelho expanda, para que vidas conheçam ao Senhor. Então é parte da adoração às ofertas, é parte da adoração de dividir o sofrimento com os irmãos. Generosidade é adoração a Deus. Generosidade não é obrigação. E irmãos, tem crente que é mão de vaca até na adoração. Que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe. Mas tem crente que é ruim até para adorar o Senhor. Tem crente que não levanta a mão, tem crente que não tem alegria na adoração. Deus me livre, Senhor. Deus me livre, esse recado não está aqui não, gente. É o Senhor que está falando. Tem gente que não tem prazer em vir orar na casa do Senhor. Tem gente que não tem prazer em dizimar na casa do Senhor. Por isso deixam de ser abençoados. Por isso deixam de ser abençoados. Irmãos, eu quero dizer que quando a gente fala em generosidade, não é só dinheiro não, é tudo. O tempo é um dom de vida, é um dom, é um presente que o Senhor nos dá. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? 6 horas de Netflix. Enquanto não acabar essa série, eu não zerar ela, eu não vivo. Vamos orar quarta-feira? Ah, eu estou cansado. Tá certo. Ah, eu tenho que fazer uma viagem que eu vou gastar R$100. Vamos dar R$10 ali para o ar-condicionado? Sem chance. Irmãos, a gente precisa entender que a nossa generosidade ao Senhor precisa ser em tudo. É a nossa vida. Tudo, e tudo é tudo. É o coração, é o tempo, é dinheiro, é roupa, é carro, é tudo. Tudo precisa ser para o Senhor. Há crentes que acreditam em coelhinho da Páscoa. Há crentes que acreditam em Papai Noel, mas não exercem fé com generosidade. Tem gente que ora o mesmo tanto que oferta, nada. Tem gente que ora o mesmo tanto que oferta, bem pouquinho, mas querem exigir milagres de Deus. Dependem de milagres de Deus. E o mais interessante, mais lindo e justo, Deus continua dando ar para essa pessoa respirar. Deus continua mandando chuva para essa pessoa. Deus continua abençoando essa pessoa. Mas nós precisamos exercer a fé. Hebreus 11 diz que nós, sem fé, é impossível agradarmos a Deus. Irmãos, eu vou voltar para o texto. A generosidade chega a Deus como aroma suave. Um coração generoso agrada a Deus e toda ação gera uma... Toda ação gera uma... Olha aí, toda ação gera uma reação.
Os versículos 18 e 19, Paulo diz assim: as minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Quando nós ofertamos a Deus com coração, com gratidão, com liberalidade, isso chega com aroma suave a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Nós recebemos mais do que damos quando nós provocamos reações em Deus. Irmãos, é a palavra dele que está dizendo: provoque as reações em Deus. Este mesmo princípio está lá em 2 Coríntios 9. Do versículo 1 em diante está lá: quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva, pois estou certo da vossa disposição. Olha lá o versículo 6: quem pouco semeia, também pouco colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Esta é a ação. Agora olha a reação de Deus. Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Versículo 10, Deus que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos, para serdes generosos, que por nosso intermédio produz ações de graça a Deus. Porque ao ministrar essa assistência, não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muito as ações de graça a Deus. Provoque a reação de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Não estou aqui fazendo apologia à teologia da prosperidade, não. Mas eu estou dizendo, as bênçãos vão nos perseguir quando nós somos liberais ao Senhor, quando nós somos generosos ao Senhor. E é isso que Paulo está falando à igreja aos Filipenses. Eles foram exemplos, eles são exemplos até hoje de generosidade mesmo em meio à pobreza em que eles viviam. Deus recebe o nosso louvor quando nós ofertamos e dispara as bênçãos sobre nós, irmãos. Quando nós estamos aqui, que o nosso coração é aberto, a gente se desprende diante do Senhor, é automático a visitação do Espírito Santo dele. Só não sente a visitação do Espírito Santo do Senhor quem não quer. Porque o Senhor tem prazer. A alegria do Senhor é satisfazer-se nele próprio quando ele desce sobre os seus filhos. Quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, ele vem. Ele tem prazer, ele virá. Ele vem, ele nos toca, irmãos. Ele nos visita. Todos nós vivemos milagres aqui todos os dias, eu sei disso. Se somos administradores, é certo que nós prestaremos conta de tudo que Deus nos confiou. Não tenham dúvida disso. Agora vamos lá para os versículos 12 e 13. Posso realmente todas as coisas naquele que me fortalece? Eu posso tudo, né? Posso bagunçar, aloprar, fazer tudo, porque eu estou em Cristo. Não é isso? Tem uns que acham que pode até pecar. Não. Será que é isso mesmo que Paulo está dizendo aqui? Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio, estômago vazio, com pouco, com muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Craig Kinner diz assim que a fartura de Paulo seria escassa e simples para os padrões modernos. Os fazedores de tenda tinham situação pouco melhor do que os pobres, mas bem abaixo do padrão de vida desfrutado na época. Gordon Fee, ele complementa: o contexto indica que Paulo quis dizer saber o que é ser humilhado e o que é ter em abundância. Mas não apenas em questões materiais ou em questões de pobreza, mas também em questões onde ele se alimentou bem ou mal. Até nas suas vestes, Paulo inclui até isso no meio. Tem gente que não consegue viver hoje, tem uma vida de bens, está tudo certo, isso não é pecado, tudo bem, mas também não consegue abrir mão daquilo. Não consegue abrir mão de uma série de coisas para estar com o Senhor. Paulo está falando que ele aprendeu a viver andar até como mendigo, até como maltrapilho.
Ele aprendeu a dormir embaixo da ponte. Mas ele também aprendeu a morar bem, a andar bem vestido, a comer bem. E é isso que o que é marcante é saber que ele sabe das duas coisas. Então, se a gente analisa a história de Paulo, a história da vida de Paulo, nós podemos dizer que ele experimentou fartura de necessidade. Não foi abundância e riquezas como a teologia da prosperidade prega por aí, não. Foi sim abundância na necessidade. Mas ele aprendeu em se contentar com o Senhor. E aí isso para ele então não fazia diferença. Ele nunca teve muito, mas ele teve o suficiente. Ele teve o que precisava. E ele entendeu que ele precisava do Senhor. Paulo não se apegava a essa vida porque tinha conhecimento de que seus sofrimentos não era nada perto do que a glória que lhe seria revestida, que seria revelada. Nós vemos isso em Romanos 8:18. E ele sabia também da coroa da justiça que ele receberia. Ao final da sua vida, ele vai falar isso lá em Timóteo. Agora, claro, eu não estou aqui, irmãos, fazendo apologia à pobreza. Não é isso, não. Não sou São Franciscano, não. Sou crente em Jesus Cristo, corintiano, da Igreja Brace. Eu não estou falando aqui, fazendo aqui, apologia à pobreza. A gente tem que vender tudo, dar tudo para os pobres e viver mendigando, passando. Não, não é isso. Comer bem é da hora, é fantástico, eu que o digo. Comer bem é bom, vestir-se bem é bom, viajar é bom, visitar os filhos é melhor ainda, né, irmão Alexandre? Glória a Deus. Tudo isso é bom, tudo isso é fantástico, tudo isso é maravilhoso. A gente trabalha para isso, Deus nos abençoa para isso. Mas isso não pode ser simplesmente tudo na nossa vida. Isso não pode ser tudo, irmãos. Nós não podemos achar que isso é tudo. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor também nos dá para nós desfrutarmos é dele. E quando nós desfrutamos direito, nós glorificamos ao Senhor. Fazer uma viagem para visitar a filha, que há tanto tempo não se vê, isso agrada ao Pai. Sabe por quê? Porque nós pais precisamos cuidar dos filhos. E nós filhos precisamos honrar os nossos pais. Quando nós nos esforçamos para cuidar dos nossos filhos, para cuidar dos nossos pais, com os recursos que Ele nos dá, nós estamos adorando ao Senhor. Quando nós temos uma boa casa, quando nós podemos viver bem, para a glória do Senhor naquela mansão, isso agrada ao Senhor, isso louva ao Senhor. Agora, quando nós temos aquela mansão para ostentar e ofender e desprezar as coisas do Senhor, isso é pecado. Precisamos usar tudo que temos para o Senhor. Precisamos, assim como Paulo, aprendermos, irmãos, a nos contentarmos no Senhor. Se hoje a gente come pizza, amém, maravilha, chama o André. Mas se amanhã eu for comer pão com ovo ou pão com manteiga, glória a Deus, maravilha também, pode chamar o André. Sabe por quê? Porque a nossa alegria, o nosso contentamento não está na pizza, não está no pão com manteiga ou no pão com ovo. A nossa alegria, o nosso contentamento está no Senhor. E quando nós estamos juntos com o Senhor, nada mais importa. Nada mais importa. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Assim, Paulo não está promovendo qualquer sentido de suficiência dentro de si mesmo. Vai muito além disso. Ele está mostrando que a sua suficiência está em Cristo, a base e a fonte de todas as coisas para Paulo. Ele está transformando a sua autossuficiência em contentamento por causa da sua Cristo-suficiência. Cristo é tudo em todos e Cristo nos basta. Para Paulo, o viver era Cristo. Para nós cristãos nos dias de hoje, o nosso viver precisa ser Cristo. Ninguém hoje em dia está contente com pouco, queremos sempre mais. Mas se entendermos que Cristo nos basta, nós resolvemos este enigma. Essa charada é descoberta. Eu vou caminhar para o final, irmãos. Os versículos 21 e 23, Paulo termina nessa sua carta de gratidão, a oferta que os crentes enviaram para ele, mostrando um resultado imediato. Quando eu acabei de falar, quando nós temos uma ação de irmos ao Senhor, de irmos de encontro ao Senhor, aquilo que Ele tem nos mandado, automaticamente nós provocamos no Senhor uma reação. E Paulo agora, ele vai mostrar a reação, o resultado do que Deus fez através da sua prisão. Enquanto aqueles irmãos sustentaram Paulo na prisão, olha o que Deus fez. Todos os santos o saúdam, principalmente os da casa de César. Irmãos,
Os guardas pretorianos da casa de César eram uma legião de aproximadamente uma guarnição, né, de entre 9 e 10 mil soldados. A nata do exército do imperador. Era a nata, inteligentíssimos. Altamente preparados, altamente equipados. Eles eram os responsáveis por cuidar do imperador. Esses caras eram assim, olha, era um privilégio para eles serem cidadãos romanos, e agora eu sou, além de cidadão romano, eu sou soldado pretório. Nossa, eu sou lá, eu cuido do imperador romano. Paulo era um prisioneiro que Deus o colocou num pé de tamanha importância, embora na humildade, mas que Deus coloca os guardas pretorianos para cuidar da prisão de Paulo. Pelo menos 3 horários lá, né? Pelo menos em 3 horários haviam algum guarda ali, era trocado as posições. E aí, cada turno, né? Haviam pelo menos 3 turnos, e cada turno um soldado ficava ali. O que acontecia? Paulo ficava resmungando, né? Ô, seu soldado, solta minha corrente aqui que eu preciso ir ali ver um Netflix, empinar um pipe, voltar a jogar uma bola e depois eu volto. Não. Paulo expunha-lhes as Escrituras. Paulo pregava constantemente, tirava um cochilinho, opa, trocou o guarda, deixa eu ir lá. Você ouviu falar de Jesus? Não, quem é esse Jesus? Meu, é um cara assim, assim, assim. Ele fez isso, e ele morreu para te salvar. Irmãos, Paulo cavucou, mesmo preso, ele cavucou as oportunidades para falar de Jesus. Todos os soldados se converteram? Eu não acredito que todos se converteram, mas muitos se converteram ao ponto de fazerem a diferença naquela cidade, naquela comunidade. E Paulo vai dizer, os nossos irmãos, mesmo aqueles que estão lá trabalhando para o imperador, trabalhando para o Quírios, para o Senhor imperador, agora eles entenderam que eles trabalham para o verdadeiro Quírios, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Este é o maior resultado que nós precisamos ter nas nossas vidas, irmãos. Investir nas coisas do alto, investir naquilo que vale a pena. Nós não podemos perder mais tempo, irmãos, nem oportunidades. Nós precisamos falar de Jesus Cristo em todo o tempo, aonde nós estivermos. Nesse exato momento, acho que os nossos adolescentes estão lá no parque, fazendo o culto deles, lá no parque agora, demonstrando Jesus na vida deles. Nunca somos velhos demais ou novos demais para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Para Paulo, assim como deve ser para toda a igreja de Cristo, em todo o tempo, não há nada mais importante do que falarmos de Jesus Cristo e de ganharmos vidas para Jesus. E vista a sua vida, irmão, na oração. Estamos aqui sempre orando. E vista a sua vida, irmão, no GC. Vá aprender a palavra de Deus, estar em comunhão, em unidade com a igreja. E vista a sua vida, irmão, na pregação do Evangelho. E vista a sua vida e não espere menos do que as gloriosas riquezas e bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Provoque a reação do Senhor. Dê um passo de fé em direção ao Senhor. Dê um passo de ação diante do Senhor e espere a reação do Senhor sobre as suas vidas. Esse vai ser o maior investimento que você vai fazer na sua vida. Invista no céu, irmãos. Invista no que vale a pena. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça que eu quero orar.